Oi, pessoal, tudo bem? Mais um Ler é Viver no ar. Obrigado pela companhia. Nesta edição, eu tenho a honra de conversar com os poetas Febrário de Oliveira e Rafa Carvalho e suas contribuições para o universo literário, principalmente o da poesia. Quando criança, o escritor campograndense Febrário de Oliveira, hoje com 23 anos, juntava placas de trânsito e criava histórias a partir delas, sendo que a narrativa era construída entre o caminho de uma placa até a outra. Em novembro do ano passado, lançou o romance Uirapuru, tendo como inspiração a rua onde nasceu e vive até hoje, localizada no conjunto habitacional Estrela d'Alva 1. Essa rua nasceu de uma ocupação que também é retratada na obra, né, Febrário? Conta mais sobre essa obra pra gente. Obrigado por sua participação no Ler é Viver. Ai, que felicidade estar aqui. É de fato uma felicidade muito grande. É engraçado, né, quando a gente faz esse link da história que minha mãe falava isso, né, do que eu montava histórias entre uma placa e outra placa, e aí tem agora esse livro que tem como cenário a rua que eu nasci, pensando que tudo é ciclo nesse sentido, de fato. Até o Freud tem um texto que eu gosto muito, que ele fala que o escritor é aquele que não sai da infância, né? Então eu acho que eu ainda estou construindo histórias entre uma placa e outra placa. E agora veio Irapuru, que é esse romance, meu romance de estreia, depois de alguns livros de poesia, que conta a história dessa ocupação, conta a história de Léo, e tenta não contar a história da vida real da ocupação aqui no mundo, mas essa ocupação já inventada pelo olhar de Léo. Legal. E para escrever o Irapuru, você então buscou registros históricos oficiais, né, sobre essa ocupação, porém você conseguiu apenas informações de moradores da região. Foi um trabalho que levou 5 anos para ser finalizado e contou com entrevistas e rodas de conversas. Na obra são abordados temas sociais importantes como movimento LGBTQIA+, violência policial, pertencimento, desejo e amor. Fala mais a respeito do processo de escrita desse romance, Febrário. Isso é interessante, assim, até eu fico pensando, se for mentira? E se nunca for uma ocupação? Se é uma narrativa? Eu acho que é mais interessante ainda, né, um povo que tem uma narrativa para pertencer. Mas eu nunca consegui achar nenhum documento que comprovasse, mas sempre essa experiência coletiva dos moradores, terem essa história como um lugar de pertencer em vida. Então isso para mim é muito bonito, é muito importante. O livro se passa num momento de reocupação policial, ele está nesse momento transitório, então a gente acaba tocando em alguns assuntos sobre a violência policial, tudo isso na perspectiva de uma criança, que é o Léo, que é uma criança que também está tentando se descobrir, na questão da sexualidade, está tentando se colocar, se ver, se enxergar, entender os seus desejos. Então é um livro que perpassa, inclusive, por isso, assim, são muitas descobertas ao mesmo tempo que vai marcando a vida do Léo. Para mim, tem uma descoberta muito importante do Léo, que é como viver sem uma mãe. Então o Léo, ele vai ao longo da vida tentando descobrir como que se vive sem uma mãe, o que é uma mãe. E isso é um debate muito grande no livro, e esse debate vai caindo para os outros lugares. O que é uma mãe em uma ocupação? O que é uma mãe de uma criança LGBT? O que é uma mãe que não pertence? Enfim, ele vai brincando com isso. Houveram as rodas de conversas, as conversas com os moradores, e aí veio a pandemia, e aí essas conversas pararam e me obrigaram também a finalizar o livro. É porque você, como eu tinha falado, né, que você até falou para mim, você levou 5 anos, né, para o produto final. Está sendo lançado agora, né? Sim, é uma loucura, assim, foram 5 anos, 3 anos de pesquisa, 2 anos de escrita, foram mais de 200 páginas jogadas fora. Imagina, o Irapuru tem 80 páginas, mas ele tinha 300, então, assim, o processo de corte foi muito grande. E isso é o não glamour da escrita, quando a gente tem que desapegar. Então, para a gente chegar nessas 80 páginas do Irapuru, foram necessárias escrever 300 páginas para a gente chegar nas 80. Então, isso foi muito bonito do processo, foi muito desafiador. Escrever é em si enfrentar uma solidão, a sua própria solidão.
e o processo de corte é você aprender a deixar ir. E eu tive que aprender a deixar ir nesse livro. E nesse processo de solidão a gente se depara com obras incríveis, né? Você já me falou que começou a escrever quando viu que não havia outra possibilidade além disso, que tudo te jogava em direção à palavra como processo de pertencimento. Como que você encara a arte da escrita e de que maneira você a considera importante para a desconstrução de ideologias e construção do saber? Eu acho que a gente está num momento muito caótico, de sensação, de desejo, de vida mesmo, assim. É um momento em que a literatura é perigosíssima, a arte é perigosíssima, porque ela acorda, porque ela dá um sustentar para a vida, porque ela consegue corroer autoritarismo. Então, a arte para mim agora, ela está num lugar não só de resistir, de enfrentar, mas de conseguir fazer com que a gente sustente essa vida que está muito insólita, a vida está muito forte, a vida está muito carregada. A gente anda na rua e ao nosso lado tem 600.000 mortos. Então a arte, ela consegue fazer com que a gente sobreviva esse momento com um pouco mais de dignidade, com um pouco mais de saúde, um pouco mais de amor, e também com um pouco mais de revolta, assim, o Irapuru termina com uma grande revolta, por exemplo, então é necessário uma grande revolta amorosa, voltar, como diz Paulo Freire, né, que a paixão do conhecimento nasce a partir da palavra, do amor pela palavra. Então a gente tem que voltar a amar a palavra, a amar a narrativa e entender que toda palavra é carregada de discurso, de significado, e a literatura consegue corroer, a arte consegue corroer o autoritarismo e por isso que ela é perigosíssima, ainda bem. Realmente, a arte é uma arma muito poderosa. Agora a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho o Ler é Viver está de volta. Fique ligado aí do outro lado da tela. Pensando em quem tem deficiência física e mobilidade reduzida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul melhorou suas dependências e investiu na comunicação para a inclusão. Rampas com corrimões em braille facilitam o acesso dos cadeirantes e cegos. Quem não enxerga pode usar pisos táteis como guias aos 2 plenários, saguão, banheiros e elevador. Bebedouros e banheiros adaptados, rampa no plenarinho, assentos especiais no plenário e escadas sinalizadas são realidade. No estacionamento, a reserva de vagas atende a quem precisa. O telejornal Legislativo Visual, apresentado por intérpretes de Libras, aproxima a comunidade surda da TV Alemes. Já o site da casa oferece recursos que otimizam a navegação para os cegos e surdos. Esse é o programa Lemes Acessível, mostrando que não tem progresso sem acesso. Oi pessoal, segundo bloco do Ler é Viver e nele eu continuo conversando com o escritor campograndense Febrário de Oliveira, autor do romance O Irapuru, lançado em novembro do ano passado. Você também é autor dos livros Poesia Não Existe ou Ensaio do que Não é Inédito, Todavia e Planos Incríveis para Situações Mirabolantes. Esse último alcançou o pódio de livro de poesia mais vendido da Amazon Mundial. Porém, já tinha ficado durante 3 meses, né, entre os mais comprados em lançamentos de poesia na livraria virtual. Queria que você falasse um pouco sobre esses 3 livros de poemas e as suas curiosidades. É engraçado, né, porque eu tenho um filho favorito, existe o filho favorito, que é o Irapuru, mas esses 3 livros foram muito importantes. O Poesia Não Existe, ele foi feito em parceria com a Sara Caires, que é uma multiartista fabulosa, mas eles eram poemas muito juvenis, mas eram poemas que eram necessários para que eu conseguisse viver, para que eu conseguisse me sustentar em vida, assim. Foi importante, mas era mais para mim. O Todavia, aí já começa uma brincadeira com a linguagem, já tem uma distorção na linguagem, é mais interessante. E aí entra o Planos Incríveis, que é um livro conceitual, é um livro que eu não entendo, quem entender me fala, que eu fui acessar ele anteontem, e eu fiquei surpresa, porque ele ainda está entre os mais vendidos em arte conceitual lá na Amazon.
E eu fiquei: "Nossa, gente, que doideira". A galera gosta desse livro, sei lá por quê, mas é uma doideira o livro, assim. E saiu um pela Lei Aldir Blanc, que é uma festa para o fim do mundo, que é bem recente, que ganhou 2 prêmios, o prêmio de reconhecimento popular na categoria Livro do Ano, e o prêmio Lei MS, e ele está disponível no aplicativo do governo do estado, que se eu não me engano se chama Lei MS, e ele está lá gratuito, inclusive com inúmeros livros de outros escritores, mas ele é essa coisinha nova que está saindo aí, super tímida, mas que está nascendo. E aí já tem um trabalho com a linguagem que eu acho mais interessante, com os antipoemas. Você possui um portal de poesia chamado Poetastro, com quase 4 milhões de curtidas. Nele, outros autores podem trocar experiências de vida sobre suas escritas. Até receita de torta já virou poema, né, Febraro? De onde que surgiu a ideia e qual que é a importância desse portal para que você exercite a sua liberdade de expressão? Quando eu era mais jovem, quando eu tinha uns risos, eu tenho 23 anos, mas quando eu tinha 16 anos, eu queria muito construir um lugar onde a gente pudesse discutir e experimentar criação de literatura contemporânea brasileira. E criar sem muita regra, criar sem muito julgamento. E aí eu construí a Poetastro, que virou um conectivo entre mais de 2.000 jovens escritores. Então, são 2.000 jovens escritores que estão produzindo, pensando, criando diariamente para aquele lugar. E ali é um lugar de experimentação, é um registro de processo. Não nos interessa o trabalho final, mas o que a gente faz para chegar até nele. Então, o trabalho final é uma questão, ali é uma coisinha que aconteceu sem querer, mas o que importa é o processo. Eu sou muito apaixonado pelo processo. Então, a Poetácio nasceu com esse desejo de discutir processo, e aí hoje ela tem 4 milhões de seguidores. Eu já estou meio afastado do portal, porque eu já acho que eu já estou ficando meio velha, então deixar a galera de 16, 15 anos ficar mais com a página. Quero já passá-la para frente também, porque eu acho que é isso também, é deixar as pessoas pegarem, reinventarem, inovarem. O meu desejo é ficar ultrapassado logo. Dá lugar para novas caras, né? Viu, Febraro, você falou então desse livro que foi patrocinado, né, teve apoio do governo do estado. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa história. Ele foi lançado então já, né? Uma Festa ele foi lançado recentemente pela Lei Aldir Blanc, que foi o edital do estado pelo Lei MS. Foi um edital muito importante, assim, porque a Lei Aldir Blanc foi o que fez os artistas sobreviverem durante a pandemia. Imagina, não só os escritores, mas os músicos, os atores, as atrizes, os dramaturgos. Como é que a galera da arte sobrevive no momento que a gente não pode sair de casa? Então, a Lei Aldir Blanc foi muito importante por isso. E Uma Festa para o Fim do Mundo, ele tem um projeto nele, um recorte do projeto, que é um projeto de segredos, que eu faço coleta de segredos. Eu fazia antigamente coleta de segredos nas ruas, só que veio a pandemia eu parei. Comecei a fazer coleta de segredos na internet, já foram mais de 10.000 segredos enviados. E aí tem esse recorte também lá no livro, ao mesmo tempo que eu trabalho com antipoemas, que são poemas muito perto de lugares cotidianos, com notícias de jornais. Também fala sobre a questão LGBTQIA+, assim, fica mais em volta disso, só que eu também falo de outras coisas. No fundo, é tudo sobre pertencimento, assim, é aquela coisa de terapia, assim, o escritor precisa ir para terapia, e aí é só sobre pertencimento o livro. Aham. Febraro, muito obrigado, né, por sua participação no Ler e Viver. Muita sorte nas suas futuras publicações, já que eu sei que tem um livro infantil sendo escrito por você e uma amiga, né, que fala a respeito de depressão pós-parto, tendo como protagonista uma galinha, né? Sim, eu estou escrevendo com a Susana Kettle, que é uma poeta de Pernambuco, de Araçoiaba, no interior de Pernambuco. Ela é fabulosa. E estamos fazendo essa troca. A gente teve essa ideia uma vez conversando de madrugada. A gente falou assim, cara, isso dá uma história boa para criança. Ela falou assim, "Uai, mas será?" Aí eu falei assim, não, dá sim. E aí agora a gente está começando a escrever esse livro. E quem leu o Irapuru já entende que minha linguagem não é uma linguagem normativa, então vai ser um livro para crianças diferentes e que fala de depressão pós-parto, tem essa discussão
mas a protagonista é uma galinha, então vamos ver no que vai dar. E agora, então, queria que você lesse um trecho, né, do seu romance O Irapuru, lançado em novembro do ano passado, para que as pessoas tenham uma noção, assim, né? Sim, vou ler aqui um trechinho. Partilha de líquido me sustento no outro, e não posso dormir por conta da polícia. Penso papai enquanto escuto um grito aqui e outro acolá. Não sei também se queremos sair daqui, ver as casas, ter que recomeçar, ter que acumular ódio para uma revolta. O que me passa é que não soube defender a casa, mas também a casa não soube me defender. Estamos quites. Isso papai não sabe. Beijo a terra da rua nossa, eu a perdoo, espero que também ela me perdoe. A boca mexida com terra vermelha, também sou eu a rua e lambo os lábios. Engulo-a. Desejo que tudo seja um sonho, desejo que tudo se finde. Posso acabar na rua. O homem da cruz vai me receber de braços abertos. A vida e o sonho são muito próximos, mas nos sonhos posso encontrar alguma outra coisa que aqui escapa. Morrer também é uma forma de sonhar. Esse trechinho de Irapuru. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Abraço. Que felicidade estar aqui. Radicado em Campinas, o escritor e músico Rafa Carvalho participou de um trabalho com jovens indígenas numa reserva de Dourados em 2008. Depois, passou um tempo em Bonito. Em Mato Grosso do Sul, ele aprendeu a apreciar um tereré com limão e a bater papo na calçada. O poeta faz uma abordagem não convencional da poesia, por vezes também provocativa. Conta pra gente um pouco mais, né, sobre as suas experiências vividas aqui no estado e de que forma que foi o seu encontro com a poesia. E também queria que você falasse a respeito da influência dos seus pais e avós nos seus processos narrativos. Seja bem-vindo, Rafa. Agradeço, salve João, equipe do programa Ler é Viver e as pessoas que nos assistem neste momento. Eu estou muito feliz, é um prazer grande estar aqui com vocês. Eu tive a sorte de poder conhecer o estado em 2008, a partir de um convite para realizar um trabalho na reserva indígena de Dourados, com jovens indígenas. Na época havia uma preocupação muito grande com o alto índice de suicídio entre essa faixa etária na população indígena da reserva. E pela arte, pela educação, eu tive essa oportunidade para passar um período por aí, partilhando, aprendendo, e para mim foi muito importante esse tempo em Dourados, a oportunidade de também passar uma temporada em Bonito e me relacionar com esse estado que se tornou um lugar muito querido para mim, um dos meus lugares. Eu tenho pessoas queridas aí que são tidas por mim como família. A coisa do tereré é fato, eu me apaixonei pelo tereré, e principalmente tereré com limão, que era, enfim, muito refrescante, né, no calor daí. E esse hábito que em Dourados, eu não sei se continua assim hoje, né, mas em 2008, das pessoas sentarem na calçada no fim da tarde, bater papo, me marcou muito porque a vida é isso, né, a gente nasce para conviver, e é importante nessa pós-modernidade a gente não perder a habilidade de parar um pouco com a correria toda do dia a dia para olhar, né, para as outras pessoas e se permitir esse tempo de partilha, de conversa. Então foi encantador assim, a minha visita a esse estado. Eu sinto muita saudade, espero poder voltar em breve. E é um estado que foi a terra escolhida, né, por Manuel de Barros para viver, que é uma das minhas grandes referências na poesia, terra do Emanuel Marinho também, né, que tem o verso "Poesia não compra sapatos, mas como andar sem poesia", que é dos versos que eu mais amo na literatura brasileira. E, enfim, meu encontro com a poesia tem a ver com isso, né? Eu não... Chegou um momento da minha vida, ainda na infância, em que eu me dei conta de que eu não poderia mais andar adiante, sem a poesia. Para mim, a poesia é, antes de tudo, a vida que se manifesta nas nossas vidas, né? Poesia é isso, é para além da arte, é para além da literatura.
E isso se relaciona também com a influência, né, dos meus pais e avós, porque eu sou filho e neto de mulheres e homens migrantes pela sobrevivência, pobres, periféricos, boias frias, empregadas domésticas, pessoas que não foram alfabetizadas, ou no máximo, no caso da minha mãe e de meu pai, semi-alfabetizados, né? E eu cresci com um desejo, que era também dos meus pais, de reverter essa história, né? De passar por um processo de alfabetização, coisa que se consumou. Eu acabei chegando à universidade, né? A primeira pessoa da família que teve essa oportunidade de chegar até a universidade pública. E a gente aprende, às vezes, quando a gente nasce pobre, a gente aprende que essa referência ancestral é algo aquém, é algo inferior do que o ideal, né? Existe essa perspectiva de melhorar de vida, e num determinado momento eu me dei conta de que, pelo contrário, essa herança que vem da minha ancestralidade, de um povo preto, de um povo indígena, de um povo cigano, era, na verdade, a maior riqueza que eu tinha, e eu só encontrei novos caminhos, novos espaços para ocupar, como, por exemplo, publicando livros, né? Mas o que realmente tem valor na obra que me perpassa é esse legado que vem desses meus ancestrais, que são contadores de história natos, assim, né? Esses povos indígenas, pretos, africanos, ciganos, são povos em que a oralidade prevalece a referência da palavra escrita, né? A oralidade é o que predomina nas transições de conhecimento, nas transmissões de conhecimento. E a poesia nasceu assim, né? Vale lembrar que a poesia nasceu como uma forma de garantir essa passagem pela oralidade, não pela escrita, de conhecimentos de uma geração para outra. Então, eu me dei conta do quanto a oralidade é importante para mim, o quanto ela faz parte da minha essência, e é essa essência que eu tento trazer hoje para as minhas produções, inclusive para os livros. Com certeza. O Ler é Viver vai para um breve intervalo, já está de volta, não sai daí. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o sul-mato-grossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, união de esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Ler é Viver está de volta ao último bloco e nele eu continuo conversando com o escritor Rafa Carvalho. Sua carreira teve início no circo, né? Conta um pouco pra gente sobre essa fase e também a respeito do seu primeiro livro de poemas, intitulado Alto Mar, lançado em 2016 pela editora Patuá. Essa obra também foi lançada na Angola, quando você foi convidado para o Festival de Poesia de Luanda, né? Eu era uma criança muito tímida, então eu não tinha nenhuma pretensão de partilhar a minha experiência com a arte com outras pessoas. Então eu escrevia e guardava isso a 7 chaves nas gavetas de casa, eu cantava e já brincava de compor, mas sempre num âmbito muito escondido. Nem mesmo meus pais, eu não me sentia à vontade nem para meus pais saberem que eu fazia isso. Era uma prática absolutamente secreta, assim. E calhou que quando eu cheguei à universidade pública, eu descobri o circo através de grupos que usavam o espaço da universidade para trabalhar com essa linguagem, e eu me reencantei pelo circo, né? Me reapaixonei pelo circo e acabei me envolvendo quase por acaso, quase por acidente, quando eu vi
eu estava ali aprendiz de acrobata. Um mês e meio depois da minha entrada para o circo, eu já fazia uma primeira turnê internacional na Argentina. Foi minha primeira experiência fora do Brasil, pegando avião, né? Então, saindo da periferia, da falta de acesso e oportunidades, de repente eu me via ganhando o mundo, né? A universidade e o circo abriram as portas do mundo para mim. Um ano depois eu estava morando na Dinamarca, depois fui morar no Japão, sempre a partir do circo e também das oportunidades que a universidade pública me abriram. E essa experiência com o circo me colocou em contato com o público, né? E pouco depois eu me tornei palhaço, saí do universo da acrobacia e passei a viver a figura do palhaço, o que me ajudou muito a lidar com meus medos, com os meus traumas, né, com as minhas questões e a entender a importância da relação, da convivência, de me dispor a estar nesse lugar como artista, como educador, de estar em contato com as pessoas, né? E ali em 2011 eu decidi sair do circo, da trupe que eu acompanhei por mais tempo, fazer essa despedida e me dedicar por um período mais exclusivamente a essa interface da música com a literatura, né? Muito pela perspectiva da palavra. Por muitos anos eu acreditei que eu jamais fosse ter condições de lançar um livro. E aí, a partir desse convite, eu resolvi ir para a beira do mar, que é um lugar muito importante para mim, e não quis trazer para esse livro nenhum poema que já tivesse escrito antes. Eu preferi ir para a beira do mar e deixar que os poemas todos viessem. E aí foi uma imersão de 7 dias na beira da praia que resultou na escrita desse livro, que é um livro especial para mim. Foi escrito em 7 dias e logo depois publicado. É um livro que ele tá... Esse livro aqui, né? Ele nasceu como edição da mesma forma que ele foi escrito ali na areia, né? Com uma diagramação toda particular. E calhou de que naquele ano eu fui convidado pelo FESPOL, Festival de Poesia de Luanda, uma realização de um grupo cultural de Angola chamado Movimento Levarte. E eu fiquei muito feliz com esse convite, porque foi minha primeira oportunidade de estar em África, né? E eu fui para lá já com esse livro lançado, saí da Flip aqui no Brasil e fui para Angola para lançar esse livro lá. Então, o Alto Mar teve também uma distribuição importante para mim em Angola, com apoio da editora Acácias. E a experiência de estar lá com esse livro foi maravilhosa, assim. Eu tenho muitas memórias importantes de Angola e também sendo descendente de angolanos, né, que vieram na condição de escravizados, eu já me sentia muito também daquela terra e depois da oportunidade de passar por lá me sinto mais ainda. Em 2018 você lançou o livro de contos Contas de Mar, pela Pontes Editoras. A obra, contemplada pelo Programa de Ação Cultural do Governo de São Paulo, apresenta 17 contos alusivos ao mar. Finalista do Prêmio Sesc de Literatura 2018, seu livro de contos Roxo Seco segue na esperança de ser publicado, assim como o romance Cacimba, que concorreu ao Prêmio Kindle de 2020. Além disso, em 2011 você participou de uma antologia dos poetas del 15 de Maio na Espanha, quando você se envolveu com esse movimento. E tem também a sua estreia no universo literário infanto-juvenil e infantil nesse ano, né? Conta um pouco sobre essas obras e de que maneira você trabalha os temas do mar e da raça humana nelas. Contas de Mar é esse livro de contos, como se disse, e ele tem 17 contos, todos de alguma forma relacionados ao mar, e incide numa escrita inspirada muito no tambor. Eu tenho uma relação forte com a percussão, sobretudo com os tambores, e em 2017 eu fui convidado para uma residência artística na ilha de Creta, na Grécia, à beira-mar, um projeto artístico voltado para o mar. E eu, por ser um artista que trabalha muito com essa temática marinha, fui convidado para estar lá e ali eu desenvolvi essa escrita que pensa a palavra como um toque de tambor, né? Então,
Toda a escrita de Contas de Mar é muito peculiar nesse sentido. Eu tentei escrever não como quem produz um texto, mas como quem produz um ritmo, um toque de tambor, uma batucada. E é um livro que me trouxe muitas alegrias, né, que teve essa contemplação pelo PROAC aqui em São Paulo, que é uma oportunidade importante para autoras e autores conseguirem viabilizar suas obras, tendo esse respaldo. Roxo Seco foi, na verdade, o primeiro livro de contos que eu escrevi antes de Contas de Mar, e ele foi finalista do Prêmio Sesc. Uma grande alegria também, mas isso não foi suficiente para ele ser publicado, de fato. Então, eu sigo com ele aqui, na esperança de lançá-lo quanto antes, mas é um livro pelo qual tenho muito carinho. Foi o primeiro livro de prosa que eu escrevi. Cacimba foi meu primeiro romance, também concorreu ao Prêmio Kindle, e agora eu espero o momento ideal, né, o ensejo apropriado para lançá-lo. E essa experiência com os poetas del 15 de maio foi muito curiosa, porque 2011 foi o ano que eu fiz essa decisão de deixar o circo e me concentrar nessa interface de música e literatura, né? Então eu fiz uma última turnê com o circo para a Europa, de 2 semanas, na Suíça e na Dinamarca, e aí o circo voltou e eu fiquei sozinho com a perspectiva de tocar na rua, fazer arte na rua e conseguir sobreviver por uns meses dessa forma. Foi meu primeiro desafio nesse sentido, né? Sozinho e fora do contexto do circo. E aí nessa andança eu passei por alguns países na Europa e acabei passando pela Espanha no momento do movimento dos indignados, né? Que foi um movimento com muita repercussão no mundo todo. E dentro desse movimento tinha um movimento organizado de poetas, e eu acabei me envolvendo com esse movimento, com essas pessoas vinculadas à poesia, e participando disso tudo, inclusive da antologia publicada, né, desse livro que acabou vindo a ser a minha primeira experiência de publicação. Eu gosto de pensar a arte de uma forma completamente livre e aberta, a educação também, então isso me faz perambular muito por diferentes possibilidades, né? E nisso eu acabei chegando no universo infantil, agora pai, né, de 2 crianças, vendo a minha vida se ressignificar por isso, muito importantemente. E eu tive um outro livro contemplado pelo PROAC, Theo e a Pipa, que sai agora, ainda nesse primeiro semestre do ano, e um livro infantil, que o nome ainda é surpresa, mas que também já vem logo na sequência do Theo, e está sendo maravilhoso poder voltar a trabalhar com esse público, né? Eu já trabalhei muito com o público infantil como educador, e agora como artista poder voltar minha produção para esse público está sendo uma experiência ótima. E sobre a última parte da pergunta, o mar para mim é uma metáfora muito importante para que a gente possa se entender no mundo, né? Esse planeta Terra, ele é muito mais água do que terra. O mar, ele é importantíssimo, fundamental e vital para nós enquanto fato, né? Enquanto presença mesmo de vida, na sobrevivência de toda a vida do planeta, mas ele também metaforicamente, com as marés subindo e descendo, com a calmaria e com a tempestade, todas essas possibilidades metafóricas são importantes para a gente poder entender a vida, né? A nossa vida. Então, a minha relação com o mar parte daí. Desde que eu descobri o mar com 7 anos de idade, eu me senti muito vinculado a ele, nunca consegui me desvincular e nem gostaria de me desvincular. Então, o mar surgiu como meu tema principal, mas na verdade eu falo de mar também para poder falar da raça humana, que eu acho que é a nossa matéria mais interessante, né? Enquanto humanos na Terra, a gente precisa se entender, se compreender para fazer as melhores escolhas, né, dos caminhos que a gente tem para tomar no mundo, de como a gente quer participar dessa experiência de vida na Terra, que não envolve só a gente, né, nós humanos, mas também outras formas de vida. Então, de uma certa forma, minha produção toda tenta estar a esse serviço, assim, de pensar a raça humana e a nossa experiência aqui na Terra. Nos seus 18 anos de carreira e estrada, você já trabalhou com arte e educação, dormindo na rua, às vezes, conheceu mais de 20 países e, ao mesmo tempo, teve encontros inusitados com artistas como Gilberto Gil, Jorge Maltner e Nelson Sargento. Fala um pouco para a gente sobre essas experiências de liberdade, né?
e dos encontros. Por mais que existam muitas fronteiras, entraves políticos e ódios e intolerâncias, mas por direito a terra é nossa, a terra é para todo mundo, né? E poder reivindicar isso com a minha vida, com as minhas lembranças, foi importante demais até chegar o momento de me tornar pai e que podia parecer abandonar a vida nômade de antes, mas aí eu entendi que não, me tornar pai foi mais libertador ainda, eu fiquei muito mais livre sendo pai e agora eu estou me preparando para pegar a estrada de novo com a família. E ao mesmo tempo que eu sempre fui um artista muito marginal, né, um outsider, assim, um punk, a vida também me brindou com oportunidades de um outro aspecto, assim, né? Então, em 2010, muito por acaso, eu fui convidado para acompanhar o processo de um evento chamado Futurível, vinculado ao Fórum de Cultura Digital de São Paulo, que tinha em Gilberto Gil a figura principal, e pude ter esse contato com ele, que foi um divisor de águas para mim, poder estar tão perto do Gil naquele momento. E a vida continuou acontecendo, né, um dia de cada vez, e quando eu vi, estava eu lá dividindo o palco com Jorge Maltner, com Nelson Sargento, e foram encontros, dentre outros, né, que me permitiram aprender muito, observar muito e trabalhar um pouco mais dessa minha formação ainda em processo, né, como artista e como ser humano. Eu ainda sou um artista, um educador e uma pessoa em processo, e esses encontros foram muito importantes para mim, assim como outros também. Com certeza. No ano passado você lançou o single Entrega, que faz parte do seu primeiro CD intitulado Do Mar, lançado neste mês, né, pela gravadora IB Music. É um projeto que celebra o mar e pode ser conferido nas plataformas digitais. Queria que você falasse sobre esse trabalho e, como você mesmo disse, ele forma uma trilogia marinha com os seus 2 livros. Uma curiosidade é que Itan, lenda que fundamenta o seu livro Contas de Mar, é justamente expressada no primeiro single lançado, que é justamente Entrega, né? Conta mais sobre esse trabalho, Rafa. Sim, a música foi a minha primeira expressão artística, né? Assim, a primeira lembrança que eu tenho de envolvimento com a arte vem pela música. E, ao mesmo tempo, o processo com a música para mim foi menos simples, tanto porque na escrita a gente pode escrever em casa e o texto pode ser apresentado sem necessariamente a nossa persona ali, né? Então eu comecei com isso, né, com os blogs na internet, onde o meu texto aparecia, mas a minha persona não. Então era um lugar mais confortável para mim. A música, você precisa, assim como o circo, né, você precisa estar de corpo presente ali, apresentando, ou passar por um processo de gravação, o que não é tão simples quando se vem da periferia, porque se é difícil lançar um livro, é muito mais difícil gravar um disco, em termos de estrutura, né, uma estrutura necessária para viabilizar isso. Então eu que cheguei a pensar que jamais fosse ter a chance de lançar um livro, sentia o disco muito mais distante ainda, né, dessa possibilidade. E então a música foi acontecendo num outro tempo, mas a verdade é que eu me relaciono com ela desde muito cedo, e é isso, né? Quando surgiu a oportunidade de lançar o primeiro livro, calhou dele ser um livro sobre o mar, né? E aí calhou que o meu segundo livro, mudando de gênero, de território dentro da literatura, também fosse sobre o mar, todos com mar no nome. E aí o disco acabou sendo também do mar, tanto que esse é o nome dele, né? E eu entendi que era, como você disse, uma trilogia marinha, marcando essa minha chegada no território artístico enquanto um artista produtor de obras, né, e publicador dessas obras. E é uma trilogia muito importante para mim. Eu sinto que daqui para frente eu começo também a passar por outros temas além do mar, né? Por mais que o mar esteja sempre presente de alguma forma. E sim, Contas de Mar, ele tem 17 contos independentes, mas que ao mesmo tempo são interdependentes, eles se interrelacionam a partir de uma história principal, uma lenda, um mito, um Itan, né, como você disse. Os Itãs são essas histórias míticas, né, de matriz africana, e um desses Itãs
conta uma história sobre a mãe do mar, né? Sobre essa presença feminina que chega a ser o próprio mar, e por uma história que passa por esse lugar mítico, todos os contos se encontram, como se cada conto fosse uma conta, daí o nome do livro, né? De um colar, e juntos eles formassem um colar único. E aí esse TAM que reúne, de alguma forma, os contos de Contas do Mar, ele é expresso de alguma maneira em Entrega, que é a faixa de abertura do disco, e que foi lançado antes, né, no ano passado, como single, e que é uma canção muito especial. E o disco também acabou de sair, está disponível nas plataformas. Eu estou muito feliz por ter sido acolhido pela YB, muito feliz com esse disco, que conta com participações de nomes como a Jussara Marçal, querida, Maurício Pereira, um amigo muito importante para mim e para meus aprendizados todos na música, Toninho Melodia, sambista muito importante para o Brasil, que faleceu ano passado, tem nesse disco um dos últimos sambas, se não o último, gravado por ele, que para mim torna esse disco ainda mais especial, e a Isabel Padovani também, que além de participar desse disco, anda sempre comigo nas orientações em torno do canto, da expressão vocal, e enfim, é um trabalho pelo qual eu tenho imenso carinho e gratidão, e estou muito feliz, empolgado pela possibilidade de poder agora, né, a partir desse mês, circular com esse show, com esse disco, poder levar essa música até as pessoas, e pessoas que também podem acessar o disco em todas as plataformas, e eu espero que o público receba bem. Com certeza. O Ler é Viver fica por aqui. Espero que você tenha gostado dessa edição, assim como eu gostei de gravar. Agora, com a apresentação especial preparada pelo Rafa Carvalho, eu encerro essa edição do programa. Quero agradecer muito a oportunidade de ter participado desse programa, agradecer a você, João, a equipe toda, as pessoas que nos assistem, ao Febrário, que também esteve presente aqui na edição de hoje, fazer uma saudação ao conjunto habitacional Estrela d'Alva. Eu tenho uma relação muito forte com essa ideia, né, de Estrela d'Alva, é o nome do nosso coletivo cultural aqui na periferia de Campinas também. E, enfim, eu me sinto muito honrado de poder fazer parte desse momento, dividir e partilhar isso com vocês. Eu me dei conta de que eu não mostrei o Contas de Mar para vocês, então tá aqui, ele tem essa capa especial, né, que remete à ideia de pérola, e essas pérolas que formam esse colar. E esse aqui é o Alto Mar que eu já mostrei, e que é o livro de onde eu quero ler um poema agora nesse momento. O Alto Mar, ele tem uma característica de que as páginas não são numeradas e os poemas também não têm títulos. Eles se fundem e confundem como se o livro fosse o próprio mar mesmo. Então eu vou ler um trecho de um poema e em seguida cantar um pedacinho da canção Samba de Banto, que fecha o disco do Mar, a 14ª faixa do disco, e tanto esse trecho de poema quanto a canção foram feitas em reverência a Angola. Luanda. A lua vai trilhando seus caminhos e os nossos. Vejo o céu pelo seu mar, suas águas. São meus antepassados, com saudade. Saudade. Se eu chovesse agora, seriam estrelas em lágrimas embarcadas, cadentes, elevando a dança de meus antepassados. Todas as noites, elas, eles, elo, reúnem-se aqui, estrelas, e dançam seus cantos num silencioso quimbundo um tanto distinto em sentidos, transcendidos meus antepassados, sal do mar, luz do mundo e da terra. São hoje as estrelas que os orientavam antes, não mais para a morte, para o amor. Por isso esse aporte e contra-atracar, seguir cruzando os mares, os amores e as suas derivações maiores, a deriva de Deus e a caçamba não vire que nós saudamos a que anda, e anda a lua, anda, que nós andamos também, que aqui tudo é saudade. Esse mar cheio de céu
meus olhos cheios de mar e a chuva mansa que vai cair ao final desse poema. E aí vale dizer que Kianda, em Angola, é o nome dessa presença que vive no mar, né? Então aqui a gente chama de sereia, Iemanjá, outros tantos nomes, e em Angola ela é chamada de Kianda. E agora um trechinho de samba de banto, que é um samba de roda. Vim aqui pra lhe amar, ó benção quero pedir, licença pra navegar, pra quem ir além daqui. Angola também lá, da alma que trago em mim, que anda dona do mar. Dor e amor sem fim, Angola do Bantuê, Angola do Bantuá. Onde é que andou Luanda, que anda dona do mar? Angola do Bantuê, Angola do Bantuá. Onde é que andou Luanda, que anda dona do mar? Valeu, gente. Axé.